Fala turma, que bom ter você aqui no canal. Se você chegou até aqui, provavelmente você deve estar com aquela matéria do cursinho, da faculdade ou até mesmo da residência acumulada e não sabe como colocá-la em dia. Afinal, quem nunca passou por isso, essa situação, né? Então acredito que a maioria de nós passa ou já passou por isso, tanto na faculdade ou na preparação para a residência ou até mesmo em algum concurso. Por isso, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas práticas para você recuperar a matéria acumulada, principalmente dos seus estudos para a residência. Mas claro, você pode então adaptar essas dicas para a sua rotina de estudos do período em que você se encontra, no momento, tanto seja na graduação ou preparação para qualquer concurso. Ficou interessado no assunto? Então assiste até o final esse vídeo, que tamo junto, e isso é só o começo. Chegou o início do ano, você se matriculou então no cursinho preparatório, organizou sua rotina e estava com toda a motivação e energia para começar a estudar rumo à sua aprovação na residência. Conforme os dias foram passando, você foi então se perdendo na sua organização inicial e não conseguiu se adaptar à sua nova rotina de estudos. Aulas do curso preparatório, tudo ao mesmo tempo. Alguns dias você cumpriu a sua meta, outros nem estudou tanto, ou estudou quase nada, bem menos do que você precisava, e agora você chegou até aqui e não estudou o que gostaria ou que tinha planejado ter estudado. Por isso a matéria acumulou e você não sabe por onde começar a correr atrás desse prejuízo. E aí, se identificou nessa historinha que eu te contei? Aposto que sim. Quer recuperar então essa matéria atrasada e correr atrás dos seus acertos para as provas de residência? Então fica comigo até o final e confere essas dicas que eu preparei para vocês. Quantifique a sua matéria acumulada. A primeira dica para recuperar a matéria acumulada é quantificar aquilo que você deixou de estudar. Como assim, Maurício? Vou dar um exemplo então para vocês. Veja quantas aulas você perdeu e quantas matérias você deixou de revisar nesse tempo todo e anote tudo isso. Ok, Maurício, mas eu já fiz isso. Mas como que eu posso estudar esses assuntos dando seguimento então no meu cronograma realmente? Esse problema, ele é realmente um pouco maior do que você está pensando. Você tem que recuperar a matéria atrasada e seguir com seu cronograma de estudos e com as revisões que você já deveria estar fazendo nesse tempo. Isso significa que você vai ter um pouco mais de trabalho do que realmente você estava esperando e que imaginava. Mas bora lá então organizar isso tudo? Vamos criar um plano de ação. Turma, aqui vai um exemplo para vocês se inspirarem na hora de se organizar para acabar com toda essa matéria atrasada. Adaptem isso para a rotina de vocês, de acordo com as suas horas de estudo disponíveis e para o conteúdo que vocês realmente precisam estudar. Separe o seu tempo livre. Digamos que a sua faculdade termina às 16 e você tem um tempo para voltar para casa, descansar e se preparar antes de iniciar os estudos. Depois disso, você tem das 17 às 22 para estudar até a hora de dormir. Mas galera, a gente sabe que o tempo disponível é diferente de tempo líquido. Ou seja, normalmente nós usamos 40% do nosso tempo disponível para realmente sentar na cadeira e estudar com efetividade. Isso significa então que neste nosso exemplo, você tem 2 horas de segunda a sexta-feira para estudar realmente para as provas de residência. Então você precisa organizar as métricas também do seu conteúdo. Trabalhar com métricas é identificar o problema antes mesmo dele acontecer. É incrementar a sua produtividade sem gastar mais tempo para isso. É estudar melhor sem necessariamente estudar mais. E como que a gente faz isso? Usando o método então de revisões espaçadas. Esse método ele ajuda muito a gente a reter informações recém-aprendidas por mais tempo, colocando elas em sua memória de longo prazo. A minha dica é que você direcione as suas métricas de conteúdos, trabalhando com a sua porcentagem de acertos para fazer as revisões da seguinte forma. Por exemplo, estude a matéria, depois faça questões sobre o assunto, pelo menos 24 horas após do momento em que você teve o primeiro contato. Depois estabeleça o grau de dificuldade do assunto
conforme seus acertos. Fácil, se tiver mais de 80% de acertos, revisão em 5 dias. Médio de 70% a 80% de acerto, revisão em 3 dias. E conteúdo difícil, menos de 70%, revisão em 3 dias. Pelo menos faça 2 revisões após seu primeiro contato com a matéria. Programe a terceira revisão caso seu grau de dificuldade ainda seja médio ou difícil. E coloque essas métricas em um calendário. Primeiramente, quantificando então quantos conteúdos vão estar atrasados. Após isso, dilua esses conteúdos de acordo com esse método de revisões passadas que eu expliquei agora e coloque eles em um calendário. Você vai precisar criar esse calendário e pode usar até um aplicativo tipo Notion. De modo simples, você adiciona um calendário e coloca as matérias cada dia do seu mês para organizar as suas revisões. Além disso, você pode selecionar a opção para o Note, o programa, te lembrar de estudar os assuntos selecionados para aquele dia. Assim fica muito mais fácil de você não se perder em tantos conteúdos. É importante também estabelecer uma meta para o seu estudo atual. Por exemplo, estudar 4 aulas, vendo os cursinhos, mais as revisões. Cada aula dura em média 2 horas, logo 4 horas vão te dar 4 aulas, 16 por semana. Com esse cronograma, os seus horários, digamos que você tenha 8 conteúdos atrasados e cada aula do preparatório vai durar então 2 horas. Logo, você tem 16 horas atrasadas para recuperar. Além disso, suponhamos que seu curso disponibilize 4 aulas de 2 horas por semana para você assistir. Dessa forma, você tem pelo menos 20 horas semanais de estudo, mais as revisões. Mas eu vou ter que estudar então todos os dias da semana? Meu amigo, minha amiga, se a sua matéria está em dia, você pode descansar até 2 dias na semana, se você quiser. Mas se não for o seu caso e você está aqui para recuperar o conteúdo acumulado, eu sugiro que você busque a energia lá do início do cursinho, para conseguir diluir essas matérias todos os dias da semana, se for preciso. Assim, depois que você voltar a estar em dia com o seu curso preparatório, com a sua rotina de estudos, também poderá voltar ao normal com seus dias de descanso. Isso porque é muito melhor que você recupere isso de um modo muito mais rápido, porém organizado, do que demorar 5 meses para finalizar todo esse conteúdo que ficou para trás. Concordam? Então, o que você acha de separar de 3 horas e meia do seu sábado e quem sabe 3 horas e meia do seu domingo para dar aquela turbinada na sua recuperação de estudo? Eu acho que é uma boa. Organize então o seu tempo. Agora você já vai saber as horas que você tem disponíveis durante a semana, mais as horas que você precisa se dedicar no seu final de semana também para os estudos. Além disso, você já sabe também quantos conteúdos estão acumulados e quantas horas você vai gastar com as matérias da semana, retirando as horas de aula do cursinho. Por exemplo, se você terá 17 horas menos 8 horas de cursinho, você terá 9 horas disponíveis. 50% dessas horas você deve usar para recuperar o conteúdo e 50% para as revisões que estão em andamento. Com isso, você vai conseguir ir aprendendo os novos conteúdos ao mesmo tempo em que não deixa as suas revisões para trás. Afinal, se você é meu aluno ou me acompanha, sabe que para aprender com qualidade, as revisões são fundamentais nesse processo. Vocês compreendem? Planos factíveis versus a frustração. Turma, foram alguns dos exemplos para que vocês saquem essa ideia principal de como é possível acabar com a matéria acumulada, com métricas e muita organização. Agora fica com vocês a principal parte, que é adaptar isso para a rotina de vocês. Mas não se esqueçam de um ponto muito importante. Façam planos reais, ou seja, estabeleçam metas que você tenha condições de alcançar e que sejam factíveis para o seu dia a dia. É muito melhor você colocar metas reais, alcançá-las e crescer com esse processo, do que criar frustração com planos que fogem do seu alcance neste momento. E a motivação para correr atrás desse prejuízo realmente é necessária? Quem me acompanha, o meu conteúdo, seja no Instagram, no YouTube, sabe que sempre fiz o seguinte ponto: você não deve depender da sua motivação para fazer ou não as coisas que você precisa. Isso serve para seus estudos e qualquer outra atividade que demande energia e comprometimento
da sua parte. Isso porque nem sempre você terá motivação. Nem sempre você irá acordar disposto a ir para a aula ou a estudar a matéria do cursinho ou ficar relendo ou até mesmo fazer alguma atividade física, por exemplo. Isso é totalmente normal, turma. Isso porque nem sempre você terá essa motivação, nem sempre irá acordar disposto. Alguns dias a gente acorda mais disposto, já outros nem tanto, e isso faz parte do jogo. E é nesses dias que a gente precisa reforçar isso para nós mesmos e fazer aquilo que realmente é preciso, mesmo sem vontade. Só assim um dever se torna um hábito e você não se torna refém da sua motivação para dar seguimento aos seus estudos ou até mesmo a recuperar essa matéria que está acumulada. Mas a gente sabe, turma, que começar sempre vai ser mais difícil. Por isso é importante a regra do foguete. E isso mesmo, nossos estudos funcionam como um foguete, onde gastamos 80% do combustível para decolar e outros 20% enquanto ele vai estar em órbita. O que eu quero dizer com isso é que o início sempre será mais trabalhoso e irá demandar mais energia da nossa parte. No entanto, depois que criamos então esse hábito e mantemos uma constância naquilo que nos propormos a fazer, o processo vai se tornando mais leve. Assim os resultados vão aparecendo e só há um destino possível: estar entre os 5% que serão aprovados nas provas de residência. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa o teu like, se inscreve agora no canal. Espero que essas dicas realmente de como acabar com a matéria acumulada e reter as informações aprendidas por muito mais tempo para mandar bem nas provas de residência ajudem realmente vocês. Então é isso, turma. Até a próxima. Tamo junto. E isso é só o começo.